Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais essa viagem pela história da nossa música. Vamos falar de grupos vocais, vamos falar de Kim Clandestine, vamos falar de Cat Singers. Olha só, a primeira aqui foi a Jussara. A turma vai começar a chegar já já, você que está acompanhando isso em outro horário. Olha só, a Ilana Cristina também entrou aqui. Vou colocar nossa convidada, a turma vai chegando e nós vamos iniciar essa conversa aqui já já. Já tô mandando aí, Jussara, vamos começar. Bom dia! Olá, bom dia. Tudo Estou bem? ajeitando aqui para ficar enquadradinha legal, né? Ah, tá ótimo aí, a imagem tá boa, você tá me ouvindo bem? Perfeito. Joia, teu som aqui também tá bom, então seja muito bem-vindo aí, a turma tá chegando e obrigado aí por aceitar, né, gente que tem nesse espaço aqui desde o começo dessa pandemia, lá se vão vários meses, a gente tem viajado pela história da música cristã aqui no Brasil e é muito bom poder conversar contigo hoje. Ó, pastor, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Eu me sinto. Eu vi que você só entrevistou gente assim, abençoadíssima. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Mas eis-me aqui. Eu espero poder contribuir em nome de Jesus para esse programa tão, tão abençoado. Alguns amigos já te acompanham. Eu fiz uma livezinha rapidinha, né, para convidar o Uhum. pessoal. E alguns amigos te acompanham e são fãs assim do programa. Que Eu tenho uma amiga beleza. querida minha, que eu acho que ela já até entrou, a Márcia aí, Moraes. É Ah, fã, ela é fã de carteirinha, ela ama, ela fala, Ju, acompanha lá e tal. Então, olha, você tá muito bem visto aí, viu? Ah, que bom, fico feliz. Um grande abraço aí para a Márcia, é verdade. Ela é uma das que acompanha aqui, firme e forte, as nossas conversas. Tem sido muito bom mesmo, um assunto tão gostoso e tão importante ao mesmo tempo que a nossa música e a história, né? Então eu queria que você contasse para a gente como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Olha, eu vou tentar resumir, né? Porque hoje eu tô com 46 anos de idade, eu nasci num lar cristão, né? Minha família é de berço cristão, meus avós, eles são de origem de Assembleia de Deus, né? Mas na minha infância e adolescência, eu ia muito à Igreja Batista. A Igreja Batista mora no meu coração, como diz alguém aí, de pantufas, né? Eu amo essa denominação, porque entendi o evangelho a partir da Igreja Batista, né? As EBDs, as escolas bíblicas de férias. Então, a música sempre esteve muito presente na minha vida, né? Dizem alguns que eu só funcionava com música. E é verdade mesmo. Eu me lembro assim que nas atividades domésticas em casa era com um radinho do lado, era com alguma coisinha assim, porque a música só eu só conseguia fazer alguma atividade assim. Mas a música foi tomando conta do meu coração e eu fui percebendo que eu queria aquilo para minha vida. E com 15, 16 anos mais ou menos, não, na verdade antes um pouquinho, um grupo chamado, não sei se o senhor conhece, Heritage Singers, um grupo vocal americano, Sim, e claro. eles vieram para o Brasil e eu era menina ainda. Eu me lembro que eu vi eles cantando e eles tentaram cantar uma música em português. Aquilo marcou minha vida, né? E Olha. eu lembro aquelas moças altas, elas cantavam assim: No mundo inteiro, em todo lugar, teu espírito move a ti e a mim. E eu me lembro daquela mensagem, pastor, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Quando eu ouvi aquilo e ouvi, eu falei, é isso que eu quero para mim. E dali para diante, a música foi tomando mais forma ainda, e eu fui amando mais ainda a música. E com 16 para 17 anos, eu conheci o Clink Destiny, né? Com 17 para 18 anos, eu conheci o grupo Clean, que era um grupo também vocal, que vem também de uma linhagem batista, né? E aí eu fiquei apaixonada também por eles, e eles, toda final de apresentação, eles faziam testes Hum. para quem gostaria de ingressar no grupo. Mas eu era muito tímida na época, e as minhas amigas, companheiras, todas falaram: não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que participar. E eu, não.
E aí eu fui fazer o teste, e quando terminei de fazer o teste, o Marcos Pereira, que na época era o líder do grupo, ele me perguntou a idade, e eu disse, eu tenho 17 anos. Um amigo meu falando, olha, eu sou Uhum. seu fã. Ele toca comigo, Felipe Martins. E aí ele terminou de fazer o teste e me perguntou a idade. Eu falei, olha, eu tô com 17. Ele, olha, infelizmente a gente não aceita menor de idade, porque não é possível, tal. E eu fui para casa arrasada, fui mal para casa, porque eu queria fazer parte do grupo, né? Era um grupo assim, com mais ou menos 10 pessoas, O 12 grupo já pessoas. tinha gravado? Naquela época ainda não tinha gravado. Eles gravaram depois, né? E aí o tempo passou e eu acredito na questão do tempo, né, de Deus. Eu precisava entender algumas coisas, crescer também. E aí depois de alguns anos encontrei com eles novamente, eles me fizeram um convite. E aí eu disse sim, já tava com mais de 18, um pouquinho, com 18, 19. E aí então fiz parte durante 2 anos e meio, acredito, do Grupo Clean. Foi um tempo assim de muito crescimento, de muito aprendizado e foi algo assim maravilhoso para minha vida. A música eu resumi, viu? Não, a gente vai Porque conversando aqui, não tem problema não. isso. Quando você entra de fato no Clean, já tinha gravado ou você participa das gravações? Não, então, quando eu entro de fato para o grupo, eles já tinham Tá. aquele CD azul com Uhum. castiçal, que eu acho que é isso que você tem. É esse Na aí. verdade, eu não gravei, mas eu que divulguei esse CD, né? Que na época quem gravou foi Jeane Mascarenhas, com a Raquel Melo, né, com outros meninos que faziam parte do CAD Singers na época, mas a divulgação desse CD, porque a Jeane gravou e logo que gravou saiu e eu entrei no lugar dela, que responsabilidade, né? E aí, e aí eu entrei no lugar dela e a gente começou então a divulgar esse CD que é lindo, né? Não, é maravilhoso. Inclusive, uma curiosidade, eu vou ser sincero, eu não sabia que o Cádiz tinha saído do Clean, que eram componentes. Obviamente eu sabia, e eu não sei o nome, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que Uhum. o baixo do Cádiz, do primeiro CD do Cádiz, o Barbudo, O Darilton. isso, ele era do Clean e ele também participou de um quarteto chamado Palavra da Vida, se eu não me Não, engano. então, não, o Carlão. Então, ele é Carlos o baixo. Alberto. Ele é o baixo. Ele foi, ele foi o baixo que fez parte do Clean, e depois Isso. do Cádiz, depois do Darilton. A gente teve o Darilton, que foi o primeiro baixo, depois nós tivemos o Carlão, que Então, foi o mas quem, segundo quem que é baixo. era o Barbudo? O Carlão, que participou do PV4. Isso. Isso. Porque Aham. não, eu tenho até hoje esse CD, que eu trabalhei em Vencedores, e em Ah, que legal. 96 eu entrei Aham. na distribuidora, e foi aquela época que o CD explodiu, né? Então a Sim, gente tinha sim, os lançamentos em CD e os vinis estavam sendo remasterizados. E Vencedores sim. era uma distribuidora que recebia muita coisa. E eu conheci o Aham. quarteto, aí eu conheci o Clean também, em Vencedores, e depois o Aham. Cádiz. E eu não Entendi. sabia dessa ligação, não sabia que a Raquel tinha sido do Clean também. Aí agora que eu Sim. tava olhando a história, pesquisando, é que eu falei, gente, quando você A me falou. gente. Nós éramos do Clean, né? Do Clean que deixem eu, Raquel, Marlon, Ciclair e Darilton. Havia Caramba. ainda o Milton, que era parte do Clean, e mais acho que algumas pessoas, né? Mas o Cádiz saiu do Clean, né? Nós saímos. A princípio, cada um iria voltar para sua cidade, né? A sede do Clean era em São Paulo, em Campinas, da cidade onde eu nasci, Isso, mas a você Raquel é paulista então, você nasceu em eu Campinas. sou Isso, eu sou paulista, nasci em Campinas, e aí o Clean tinha a sede ali, em Uhum. Campinas, né? Mas Raquel vinha do Nordeste, Marlon daqui do Rio de Janeiro, Carlão de São Paulo, da capital, Darilton também do interior de São Paulo, e Ciclair também do interior de São Paulo. E aí a gente saiu do Clean, e aí cada um então iria para sua cidade, né? Voltaria para suas rotinas normais, até que nós encontramos um pastor querido que até pouco tempo voltou ao contato com a gente, pastor Abel, que é um pastor presbiteriano,
e ele é apaixonado por música, e aí ele viu que cada um ia voltar para Viva Sampa, é isso aí, João. É o Joãozinho Guitar, isso. E aí ele viu que a gente ia voltar cada um para sua atividade, ele falou, não dá para vocês ficarem separados, não, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E aí os 4, né, Raquel, Marlon, Ciclaí e Darilton, disseram, ok, não, vamos ficar juntos. E eu fui a única que falei, gente, eu não vou. Eu vou voltar para minha cidade, vou fazer minhas coisas, porque eu tinha muito medo, né? Muito menina ainda. E aí eu falei, gente, não dá para eu ficar. Eu ia morar com eles e para mim tudo era muito novo. E o pastor Abel, então usado por Deus, eu acredito, insistiu, foi lá na minha casa, conversou com minha mãe, conversou com minha família. E aí eu entendi que era de Deus e fui para São Paulo com eles. Nossa. E aí a gente foi para São Paulo. Nesse período, então, o grupo, deixa eu entender, o Clean se dissolveu, foi isso? Na verdade, por questões, né, de liderança, nós todos decidimos sair juntos, né? E aí a gente decidiu, então, sair do grupo, né, porque não tinha como mais continuar. E aí foi essa decisão. E aí cada um ia para a sua cidade de volta, para o ministério, né? E aí surge o pastor Abel, porque já conhecia a gente e ele decidiu, então, não, gente, vocês precisam continuar nos dando apoio, porque assim, até então, a gente não tinha um apoio, né, financeiro de estrutura para começar um grupo. E ele foi essa pessoa que abriu assim para a gente, né? Olha, eu vou levar vocês então para São Paulo. Ali a igreja vai sustentar vocês, né, durante um período. Ok. Teve uma igreja, né, por detrás, então. Sim, a igreja presbiteriana de Cidade Ademar. Olha. Foi ali onde a gente os irmãos nos receberam muito bem. Cada um morou um tempo na casa de uma família. Mesmo? Até então a gente não tinha lugar para ficar. E hoje, por incrível que pareça, a pessoa que me hospedou durante um ano inteiro na sua casa, Dona Iracema, entrou em contato comigo hoje. Que e assim, bacana. Foi um tempo. E eu chamo ela de mãezinha, né? Minha mãezinha branca. E a Dona Iracema foi um anjo. A Luciana colocou aí. Deus sempre coloca realmente anjos de Deus para cuidar de nós. E foi um tempo muito bom, porque a gente estava longe da família. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa para morar agora. E essas pessoas nos receberam muito bem, né? A Dona Iracema, quero deixar um beijo para ela, para a Adriana, para o André, que foram meus irmãos, que foram minha família aqui. A cidade Ademar nos abraçou e até hoje a gente tem contato com muitas pessoas de lá da igreja. Eu sou eternamente grata ao que eles fizeram por nós, sabe? Nos abraçaram como filhos. E foi um tempo assim, muito precioso. Ao início do CADES, nós escolhemos o nome do CADES ali, né? Tudo começou ali, projetos e sonhos. Eu me emociono, assim, de lembrar. Tudo começou ali, muitas experiências de evangelismo, o evangelismo que era o que tanta gente queria fazer. Começou ali em São Paulo, ali na Praça da República, a gente parava tudo, né? E ao meio-dia a gente iria só com a voz e com a coragem e falava de Jesus. E eu fico muito grata a Deus, porque o que movia o CADES, o que sempre moveu o CADES, pastor, nunca foi fama, nunca foi gravar CD, a gente nunca se sentou, nós nunca nos tentamos, e a gente assim, gente, agora a gente vai gravar, a gente vai estourar, a gente vai... Nunca. O desejo do CADES era falar de Jesus, e aonde a gente entrava, nos ônibus, nos metrôs, aonde a gente ia, a gente parava nos lugares, eu tenho muita saudade disso, onde a gente parava, a gente, olha o pastor Caju, a gente parava, a gente cantava, né? Então, assim, são muitas experiências, são muitas, eu acho que se a gente passasse aqui 2, 3 horas ainda seria pouco para o que Deus fez, assim, muitas coisas bonitas. Que bacana. A gente já volta aí com essa questão do começo do CADES, mas deixa eu entender. Você falou da sua família com a raiz da Assembleia, mas você cresceu ali naquele ambiente batista.
Como isso afetou a tua musicalidade? O que é que você gostava naquela época? Você Nossa, falou aí do grupo americano, né? Mas quais foram ali os sim, primeiros que vocês têm um estilo? Quer dizer, vocês do sim. Cádiz tinham e você acompanhou essa questão Uhum. mais refinada vocalmente, né? Aham, O que que você aham. ouvia naquela época? Olha, era muito engraçado, porque como a Igreja Batista me influenciou mesmo, né? Então a Assembleia de Deus tem esse estilo mais pentecostal, né? A música mais, se a gente pode dizer assim, um estilo mais voltado para o forró, né? Sim. Que é o que eles tocam, né? Mas eu me encantava muito com os grupos vencedores, né? Na época, o Milad, né? Hum, Temos mil razões para te louvar, Senhor. Temos mil razões para cantar, pois contigo temos um. Nossa, eu amava isso. Eu ouvia essas músicas assim, repetidamente, né? Mas o que influenciou bastante a minha vida musical, assim, a minha voz, eu ouvia muito Álvaro Tito. Os meus, que o meu, legal. muito. O meu salário, né? Eu era recepcionista de um salão de cabeleireiro. Eu descia, eu trabalhava no centro de Campinas. E quando eu pegava assim, o salário, tinha uma livraria, a livraria cristã, que ficava próxima à igreja do Nazareno, de Campinas, a Francisco Glicério. E eu descia, era a primeira coisa que eu fazia. Eu ia para a livraria comprar os LPs do Álvaro Tito. LP. Então, o primeiro disco que eu comprei dele, que eu me lembro, assim, foi Cenas, né? Que ele está deitado com o violão e escrevendo uma canção, né? Então, as minhas referências eram Álvaro Tito, Vencedores, era Milad, né? Eram grupos assim que eu gostava da sonoridade, né? E a letra, que era, não era aquela letra simples, mas era uma Entendi. letra que te fazia pensar, né? E eu gostava disso. Eu gostava, tipo, quero pensar. O que que essa música está falando? Então, isso era as minhas influências. Vozes femininas, na época, eu ouvia muito a Cristiane Carvalho, né? Que ela tinha muitas versões, que eu amava as versões, né? Uhum. Amava muito Amy Grant, Sandy Perry, que tinha essa linha, né, de hoje, né, das mulheres americanas cantando, né? Infelizmente, a gente não tinha muita mulher negra com a voz Verdade. bonita. Para pensar, não tinha. Eu estou aqui pensando, tentando pensar, a gente quase não tinha. Era mais para a Assembleia de Deus. Mas Uhum. música black, né? Naquela época, mulher negra, eu pelo menos eu não conheço nenhuma solista, eu não me lembro, né? É A gente engraçado. tinha a Bi Noan, você lembra dela, a Bi? Não. É bem, é antigo, Na mas linha mais black, ali no final dos anos 80 aparece a banda rara, mas é com a Jerusa. isso, mas é A com a Jerusa é Jerusa. branca. Mas ela toca Verdade. preto ali um pouquinho, né? E depois a Total, Priscila total. depois vem o Kadosh, né? Com a Kadosh com Priscila as duas Angel. Priscilas, ok. Ó, Isso. entrando aqui, um abraço ao Valtão, Walter Lopes Batera aqui aparecendo também. Grande abraço, Ah, Valtão. e aí elas começam então com essa mais o Kadosh, né? Vem com mais solista, quase a gente não tem naquela época. Verdade, E, verdade, bem observado. né? Então as minhas referências eram mais masculinas, né? Porque o Álvaro Tito, com a extensão aguda que ele tinha, né? Que ele tem até hoje, né? Uma extensão boa para agudo, mas naquela época, né? Mais novo. Então aquilo me chamava atenção. E músicas dele, por serem agudas, eu conseguia cantar algumas, né? Outras nem tanto. Mas algumas eu conseguia cantar. Mas de mulher era mais a Cristina Mel, ouvia Cristina também, Mel, né? início dos anos 90 com muito imigrante, né? Ela Muito imigrante, vem. eu amava, porque ela fazia a versão, né? Tá Isso, decidido, é isso vou aí. ter Cristo como amigo. Nossa, cantei muito essas músicas. E a Cristiane Carvalho, né, que também vem junto com ela. Essas foram as minhas referências de música, né, de voz. Agora esse estilo que o Clean e o Cads eles vão ter não era, você não via muito fora do meio adventista. Nem o Sim, meio adventista tinha o meio adventista, uma música fantástica, musicalidade,
mas era Sim, bem coral, né? Bem ali, com muita era bem influência coral. americana. É, O que me chamava a atenção no Cádiz é que o Cádiz tinha umas coisas mais a capela, o Cádiz sim, e o Clean, né? Que tinham as versões do First Call. sim. E a gente era um grupo misto, né? Que geralmente os grupos a capelas eles eram masculinos. Você Isso. quase não via grupo a capela com mulher. Então, eu acho que um pouco do diferencial do Cádiz veio nisso. Cara, como é que pode 5 pessoas, 2 meninas e 3 caras cantando a capela, né? Um cara cantando grave. E na época que o Cádiz apareceu, os grupos tinham dado uma queda. Uhum. Solistas começaram a surgir Sim. e o grupo começou a cair um pouco. Então, quando o Cádiz veio, foi tipo assim, nossa, gente, tem um grupo do Brasil que canta, né, parecido com americano e que tem meninas, mulheres, eles cantam sem instrumento, então foi tudo muito assim. O nome Cad Singer já era um negócio assim, né? Eu lembro nessa época que tinha o First Call, mas você lembra do Point of Grace? Nossa, eu estava muito Ponte of Grace, muito, muito, Nossa, muito. era o Point of Grace, as meninas, e aí tinha o For Him, que eram For Him, sim, muito legal. amava, porque são grupos assim com uma harmonia maravilhosa, né? Uma harmonia que não era tão difícil, mas era aquela harmonia bonita. Bonito. Né? Eu falo para os meus alunos de canto, para aprender, né, você que não tem essa leitura de partitura, se você quer aprender, dividir voz, essa coisa toda, comece a ouvir grupos de harmonias fáceis. Né? Porque assim, hoje em dia a gente está tudo muito, muito elaborado, e para quem está começando é complicado. Então, a dica que eu dou, procurem grupos de harmonias fáceis, que não vai te dar um nó na cabeça. Então, aí, às vezes a gente está começando, a pessoa está começando a cantar, nada contra, mas já quer ouvir aquele grupo que tem muita dissonante, que tem muita. Aí a pessoa não vai aprender. Então, pegue grupos de harmonias mais tranquilas. E aí você vai começar a identificar: é o tenor, é o contralto aqui. Nossa, Marinho Brasil, É gente. outro mestre aqui. Esse eu já fiz live com ele. Uau! De vez em quando ele dá o ar da graça aqui. Eu sinto privilegiado. Olha, um grande abraço para você, Marinho. Eu fiz vocal algumas vezes para esse povo aí de São Paulo. Olha, que bênção, que legal. O Marinho teve uma época em Campinas também. Eu não só foi na época que eu saí, né? Eu não me lembro. Se eu não me engano, pelo que eu tô lembrando aqui, ele passou um tempo em Campinas. Um beijo para você. Gente, olha, tantas histórias, meu Deus, muitas histórias de estúdio. Imagino. Caramba, que legal. Incrível. Legal. Só pra gente fechar, uma coisa que eu lembro nessa época de vocal que deu um. Eu acho que serviu até como um boom, ajudou no Brasil. Não sei se você vai lembrar disso, mas no Brasil, na final da Olimpíada de 96 de Atlanta, o Boyz II Men fez o show. Se eu não me engano, foi o Boyz II Men. Eles cantaram o hino, fizeram. E eu lembro que aquilo no Brasil, assim, aquela questão técnica. Aí foi uma época que o Black teve uma ascensão em essa questão vocal também. Sim, né? é verdade. E eu lembro que eu escutei o nome, Cad Singers, no começo, quando falaram, quando chegou, eu falei, isso é americanos? Aí depois... A gente amava tanto, a gente gostava muito dessa coisa, né, americana, porque a gente tem uma história muito bonita, o Cádiz, quando a gente começou, a gente, numa conversa em comum, os 5 tinham sido consagrados, né, pelas mães, né, no ventre das mães. Olha que legal. Então, a gente escolheu o nome por isso, né, cantores consagrados. E aí, nessa conversa, a gente entende que esse tinha que ser o nome, né, Cádiz Singers. E foi algo tão, tão bonito que a gente foi conversando. Gente, é esse. O ciclo que foi o que deu o pontapé para o nome. Então, aí você comentou, vocês surgem basicamente como ministério de uma igreja, vocês foram abraçados por uma igreja, evangelismo, música. Como é que vocês deram essa virada, ou como é que as coisas aconteceram no estúdio? Como é que vocês iniciaram a trajetória em termos de gravação? Então, aí passou-se um ano lá em São Paulo, na igreja presbiteriana, né, de Cidade Ademar,
E aí a igreja não tinha mais condições, porque a igreja era uma igreja pequena, né? Não era uma igreja de porte grande para sustentar a gente, né? Uhum. Então eles entenderam que não tinha mais como ficar conosco. E aí a gente vinha de vez em quando para o Rio de Janeiro. E numa dessas vindas nossas para o Rio, a gente veio num acampamento. A gente sempre ia também nos congressos da Vinde, do Caio Fábio, né? Lembra? Uhum. Lembro. E ali a gente conheceu o pastor Paulo César Brito e outros pastores, né? E a gente estava sempre ali. E ali, quando a gente sai, então, de Cidade Ademar, e a gente vem para um acampamento aqui da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que hoje eu e meu marido somos membros novamente, né? A gente Maranata do Paulo César Brito. Do pastor Paulo César Brito. Ah, que legal. Ele é o nosso pastor presidente, é. E a gente veio para um acampamento de jovem, na época. Ô, e aí, cara, quando nós... Só um minutinho. Você pegou um sotaque carioca, hein? Pastor é bem carioca. Peguei. Mas ó, até que eu tô falando menos, sabia? Ó, meu marido entrou. Um beijo, te amo. Aliás, aproveita para mim e diz a pronúncia correta do sobrenome. Chieregato. Chieregato. Ok, beleza. E aí, quando a gente vem para um acampamento de jovem, fazendo parte dessa parte musical, está a Fernanda Brum. E aí, a gente... Ó, estão falando que eu tô carioquíssima. Pastor não tem jeito. Aí, tá... Ó, o Misael, eu quero minha sandália, viu, Misael? Estou gravando aqui ao vivo. Cobrança no ar. Sandália. Cobrança no ar. E ó, até, gente querida, gente. Até comentando aqui, ó, falavam para deixar salva. Gente, as lives sempre ficam salvas. Eu termino aqui e já salvo, então fiquem tranquilos aí que vai ficar gravado. Inclusive, a cobrança da sandália. Muita gente da minha igreja, um beijo para a minha igreja do Meia. Ó, a igreja do Meia está presente. A Maranata da Praça Seca, que é a minha igreja, está presente. O Misael está falando que já está separado, graças a Deus. Olha aí. Meu marido está presente, Lurdinha, Suzy, um beijo para você. Turma boa. Eu fiz uma live com o pastor Paulo César Brito, tá gravado aí também. Eu cresci escutando os vídeos. Que legal. Ouvi a Igreja Maranata de Nova Iguaçu também está presente, a Luciana de Deus, bastante gente. E aí, pastor, a gente, nesse acampamento, a gente estava cantando e Fernanda Brum estava junto também. Quando a gente terminou o retiro, né, a gente ia sempre aos retiros de jovens da Maranata. Quando terminou esse retiro, o pessoal falou, a gente quer apresentar vocês para Fernanda Brum, é uma cantora aqui que está surgindo de nome e tal. A gente, beleza. Só eu, do Carlos, conhecia a Fernanda. Tava começando. E o CD dela chegou lá em São Paulo. E aí, quando a gente vai ao encontro dela, eu me lembro como se fosse hoje, a gente indo ao encontro dela, ela estava numa certa distância, ela começou a meio que passar as mãos nos olhos, assim, como se estivesse tirando alguma coisa. E nós cantamos para ela uma música. Quando ela ouviu, ela ficou doida, né? A gente cantou uma música a capela, ela falou, meu Deus. E ela estava lançando o Meu Bem Maior. Olha! E aí ela falou assim, eu quero vocês como backing para mim. Não quero nem saber, vou fechar com a gravadora. Fechou. E nós fizemos o lançamento dela no Interato, na época. Ela fez um lançamento na casa de show aqui no Rio, né? Conhecida, que fechou. Quando a gente estava passando o som, a Dona Ivelise, né? Que é a dona da gravadora, ela falou assim, gente, abaixa esse som, tira esse CD. Tá muito, né? Tira esse CD, depois vocês voltam, não sei o quê. Aí alguém falou para ela, não é CD, é o grupo vocal que a Fernanda contratou para fazer parte do lançamento. Ela, o quê? Isso é gente cantando? Ela ficou maravilhada. E aí, na semana seguinte, a gente já estava conversando lá na MK. E na semana seguinte, a gente já estava assinando o contrato. E, ao mesmo tempo, o pastor Paulo César Brito nos convidou para sermos o grupo da Maranata. E o grupo de louvor, né? Então, foi tudo muito rápido. A gente assinando o contrato com a MK, que na época era MK Publicitar, e indo morar no Rio de Janeiro a convite do pastor Paulo César Brito para ser o grupo de louvor da igreja. Nossa! E aí, o Paulo César Brito, que sempre muito antenado musicalmente. Nossa, muito. Nos abraçou assim de uma forma, né? Nos deu toda a estrutura. A gente morava junto nessa época, né? Num apartamento da igreja.
E aí a gente então fazia um rodízio entre as maranatas, né? Nós cantávamos em todas elas, uma vez no mês a gente ia nas igrejas. E nós ficamos com eles 4 anos. E aí, como o Cádio estava numa ascensão muito grande, a gente não tinha como ficar preso à igreja. E o pastor Paulo, quando ele gosta de agarrar mesmo, né? E aí a gente falou, pastor, não tem como. A gente tinha que, às vezes, dispensar convites para poder cobrir a igreja. E a gente foi vendo que aquilo ia prejudicar. E aí nós, então, saímos da Maranata. E aí ficamos cada um na sua igreja, né? E cada um procurou uma denominação. Eu voltei para a Batista. Fiquei na denominação Batista durante muitos anos. E hoje retornei para a Maranata. Estou na Maranata de volta há 6 anos. Uhum. Né? Com eles, né, no bairro aqui do Rio de Janeiro, de Praça Seca. Então, a nossa trajetória foi assim. Aí a gente gravou o nosso primeiro disco, chamado Natal Feliz, pela gravadora, com participação de outras pessoas, né, do cast da gravadora na época. E o nosso primeiro disco, então, foi o Alta Voz. Que ano foi isso? Você lembra? Lembro que nós viemos para o Rio de Janeiro foi em 97. Então, esse é o período que a MK no Rio de Janeiro ela sempre foi muito forte, né? Muito forte. Mas a segunda metade dos anos 90, a MK ela tem uma explosão assim nacional. São muitos títulos que explodem. Muito, muito. Inclusive o Cádiz, né? Porque não tinha grupo, igual eu te falei, né? Não tinha grupo vocal, não tinha grupo. E a gente, então, assim, nossa, foi algo assim, muito de Deus mesmo. Eu louvo ao Senhor. Mas a gente também não parava com os evangelismos, né? Mesmo com o sucesso, né? A gente continuava ao meio-dia aqui no Largo da Carioca, falando do amor de Jesus. Quarta-feira, a nossa igreja, né, na época, a Maranata, tinha os encontros na ABI, né, na Associação Brasileira de Imprensa. Era um culto onde Deus fazia milagres. Era fila, pastor, gigante para entrar. Era muita coisa mesmo. Só pedindo para eu cantar a volta, vou cantar só um pedacinho, tá? Opa, manda. É o Everton. Só se você cantar junto, Everton. Tô brincando. Ó. Então volta, volta. Ele está de braços abertos para te abraçar. Por isso, então, volta. Ele é o mesmo Deus, tem o mesmo olhar do primeiro encontro. Uau! Que linda. Essa música é bonita mesmo. O Misael, pastor, que está aí, a gente tem um testemunho. Ele, no Largo da Carioca, ao ouvir uma canção do Cádiz, eu não lembro qual foi, depois você coloca aí, Mida. Ele era surdo de um dos ouvidos. E Deus o curou de um... Felipe, meu pai eterno, canta mais. Tá acabando a live, que é tão rapidinho, né? Não, fica tranquilo, ainda tem tempo, tem meia hora aqui ainda. Ele era surdo de um ouvido, e Deus abriu, né, a audição dele, ele conseguiu a ouvir com alta voz. Ele está falando aqui, foi a música Alta Voz, e ele conseguiu, Deus curou ele. Nossa, de uma que surdez. Fantástico. No Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. E é muito bom, assim, que a gente tem muitas experiências maravilhosas. Eu lembro que uma vez chegou um senhor bem vestido, sabe? Estava muito bem vestido, e ele parou para nos ouvir. E a gente tinha uma estratégia, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio. A gente começava a cantar a capela, uma música que você conhece. A gente cantava uma música do a capela, que é aquela... God is standing by, so rest. Don't you worry, don't cry. Aí juntava um monte de gente, né? Que achavam assim, são americanos, né? E aí a gente juntava aquele montão de gente, a gente esperava um montão de gente ali, e aí a gente começava a cantar em português. E aí a gente começou a cantar uma música também, que é versão, que é a Se Achar um Coração, né? Se achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se dedicar a alguém que se sente perdido. Nós cantamos essa música, terminamos de cantar, esse senhor que estava bem vestido,
ele chegou perto de nós e ele falou que a partir daquele momento, ele ouvindo que o amor de Jesus podia mudar a vida dele, ele tinha deixado a esposa no hospital, num estado assim bastante delicado, os filhos em casa, e ele havia pensado em tirar a própria vida, porque ele estava tão desesperado que ele não sabia o que fazer. E aí ele decide, olha o poder, né, de Jesus e o poder da canção, o poder da música. Ele decide ir para casa, pega os filhos, vai para o hospital e contar sobre esse amor de Jesus, né, que pode mudar, que pode transformar uma vida. Então, muitas coisas marcaram a nossa vida. Olha quem entrou, a esposa do Ciclair, a Sheila TM. O Ciclair foi um dos tenores, né, que participou comigo. O Cicla tem a voz, sabe aquela voz linda, aquela voz doce? Ele que, olha, a voz do Cicla é uma voz assim que é maravilhosa. É uma voz linda, doce. Ciclair era a cabeça pensante do Cádiz. Ele era o que fazia os arranjos pra gente. Ele tem um ouvido assim, eu aprendi muito com o Ciclair. E o ouvido do Cicla é impressionante. Ele que fez os arranjos, a maioria dos arranjos do Cádiz Singers era o Ciclair que fazia, né? E ele ensinou muito a gente. Sinto muita saudade desse tempo a gente tinha hora para começar ensaio, pastor, mas a gente não tinha hora para terminar. Não. Todo mundo já sabia. Eu também te amo, garota! E aí a gente começava, 10 horas de ensaio, mas a gente não tinha aquele negócio assim, gente, vai terminar, hein? Quando é 11h30, acabou. Não. Né? Então, assim, a gente se entendia só no olhar. A gente se olhava e a gente sabia o que um queria. Era uma respiração, era um para, um vai. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. Uma escola para mim, uma escola. Nossa, o final dos anos 90 para vocês foi bem ativo, assim, né? Foram muitas mudanças. Porque além da questão do CADS, vocês basicamente faziam os backs da MK. Várias produções, né? Eu lembro que na época começou a ter muito aquela questão do DVD, final dos anos 90. Sim. E aí eu lembro que eu comecei a reparar nesse detalhe. Eu falei, o pessoal do Catzinga. Olha, nossa, para muita gente, para Fernanda, para Marina, para Kleber Lucas, para muita gente. Eu até perco a conta. Uma vez eu não gosto muito disso, né? Porque eu acho que às vezes a gente não precisa disso. Mas uma vez eu fui cantar em Brasília, fui fazer uma mini turnezinha em Brasília. Eu, Jussara Queregato, né? Sozinha. E uma amiga minha falou assim, Ju, o pessoal aqui de Brasília, eles gostam de saber o que você já fez na vida. Se você puder me mandar um release seu, manda um release seu, né, para saber para quem você fez back, para as pessoas. Então, tá, aí meu marido falou assim, tá bom, Ju, eles querem isso? Então, vai aí. Mandou todo. Uma ficha. Era muita gente, depois eu mesma. Nossa, eu já perdi a conta, assim, de quantas pessoas a gente já fez vocal, né, para muita gente mesmo, né, para Brother Simeon. Nossa, para tanta gente. Jussara, e nesse tempo aí, quando vocês estavam no estúdio, até vendo, porque a década de 90 é a década, eu pelo menos considero assim, é a década de maior mudança da música cristã. Você tem um outro cenário se abrindo, muita gente de muitos estilos surgindo. Os anos 2000 é um período mais de acomodação, mas os anos 90 são muito intensos. Qual que era a visão? O que você via? Se você conseguia reparar tudo isso, quando você estava no estúdio de determinado disco, assim, você tinha aquele, estamos participando de algo aqui que vai realmente ser um sucesso. Você tinha essa noção? Ou ali você literalmente estava vivendo? Não conseguia raciocinar isso? Não, eu não tinha essa noção. Eu acho que mudou muito, pastor. Por um lado, um pouco negativo, eu acho. Porque a gente tinha, naquela época, eu me lembro que em uma igreja iam 2, 3 cantores numa noite. Uhum. Então, a gente não tinha o que a gente tem hoje no mercado, um mercado mesmo. Uhum. Né? Hoje é um mercado. Você vai a uma igreja, algumas pessoas vão e derem determinado valor.
e fizerem isso. Naquela época não tinha isso tanto, né, como tem hoje. Hoje é de uma forma muito gritante. Então, o CADES, a gente via tudo como uma coisa assim, uau, ai, que legal, a gente vai participar disso. Ai, nossa, que legal, gente, a gente está fazendo isso. A gente não tinha essa visão de hoje, né? Então, a gente não tinha essa noção. Infelizmente, hoje ficou essa questão muito do mercado, esse posicionamento, né, mais profissional, que eu acho que você tem que ter até um certo ponto. Certo. Né, porque a gente tá se tratando de dom, a gente está se tratando de um presente que Deus deu. Né? Ele não cobrou para me dar uma voz, ele me deu uma voz para proclamar a ele. Então eu não posso usar disso que ele me deu para eu só ser beneficiada. Ele vai me beneficiar sempre porque ele é pai. Eu vivo disso, né? Eu vivo pela fé até hoje e tenho sido grata a Deus porque tenho sustentado por esse Deus bondoso que me deu uma voz que eu não merecia, me deu um talento e eu, assim, reparto, e graças a Deus as igrejas que têm me recebido, as pessoas que têm me convidado, elas também entendem que eu vivo disso, que eu preciso disso, e com generosidade me abençoam naquilo que Deus mostra para elas que é a minha necessidade. Seja XXX ou seja X. Entendi. Então, assim, entendeu? Então, eu acho que naquela época a gente não tinha essa noção. Né? Hoje em dia mudou-se muita coisa e eu acredito que as pessoas precisam rever isso, né? Esse dom tão lindo que Deus deu para nós, que a gente precisa repartir de forma generosa, não de forma contida, não. De forma contida jamais, de jeito nenhum. Então, infelizmente, isso tem acontecido, mas graças a Deus que naquela época a gente não via isso, né? Pô, não, vamos aproveitar que a gente está com fulano e vamos, não, porque aqui a gente vai bombar. Se a gente fizer isso aqui, a gente amava o que a gente fazia e eu tenho certeza que alguns ainda amam o que fazem. Com certeza. Esses dias mesmo eu estava produzindo um grupo que até está aí assistindo o Nobre Carpinteiro, o Marcos, né, juntamente com a sua equipe. É um grupo muito legal, uma roupagem diferente. E, como você falou, mudou muito. Hoje em dia, eu acho que a música está no mesmo segmento. Você não vê diferença. As pessoas tentando cantar a mesma voz. Gente, Jesus nos fez únicos. Por favor, descubra a sua voz, queridinha, queridinho. Né? Então... Diversidade, né? Olha, naquela época tinha diversidade. Vinha a Brother Simeon cantando uma música totalmente diferente. Aí daqui a pouco vinha a Kadosh. Aí daqui a pouco tinha os vencedores. Daqui a pouco tinha Álvaro Tito com uma música mais black. Então o teu ouvido, ele não ficava numa coisa só. Né? Você tinha essa possibilidade da diversidade. Falava, puxa vida, olha que música legal, mas nesse estilo. Nesse contexto, né? Não era música ruim naquele estilo, não. Todas as músicas em estilos diversos eram músicas boas. Aí veio Banda Rara, trazendo uma leitura assim do moderno, né? O Templo Soul. Meu Deus, era... Como eu gosto, Templo Soul é show de bola. Né? Gente, só gente assim. Aí veio o Cádiz. Então, ô Jussara, vocês surgem, de fato, vocês, na época que vocês surgem já pela MK, não tinham mesmo conjuntos vocais, né? Mas em São Paulo vai começar a surgir muita coisa. Inclusive, o Sérgio Sass funda um grupo chamado Black Singers, né? Era ali de São Paulo, e aí tem um movimento. O Pedra Viva é um lugar assim da música black. Como é que muito? É isso que eu queria saber. Vocês cruzavam com essa linha black de São Paulo? Sim, muito. O Pedra Viva, eles tinham um culto todas as sextas-feiras. A gente não faltava em um. Todas as sextas o Cádiz estava lá. É mesmo? E era engraçado. Toda sexta. E era engraçado que o Pedra era... Que igreja, gente. Era muito engraçado que, às vezes, era o Robson Nascimento que estava ministrando, o Maurílio. E aí eles desciam e davam o microfone para qualquer um. Tinha que ver a voz dos caras. Qualquer pessoa. Olha, o Pedra... Eu fiz uma live com o Natinha. Eu fiz live com a Jerusa também. Que legal. E o Natinha conversando, ele dizendo, ele até hoje eu dou risada quando eu lembro, porque ele falou assim, Ramon, 70% daquela igreja
eram cantores, eram músicos. Não tô te falando? E ele falou, aquilo era complicadíssimo, porque realmente você acomodar diversos grupos musicais no mesmo lugar é difícil. Não tinha, é difícil. Não, e era verdade mesmo. Eu lembro, a gente ia, aí descia lá o Robson Nascimento cantando, o Robson às vezes frequentava a nossa casa, e descia, aí passava o microfone para um, daqui a pouco o cara começava a cantar. Eu falava, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto. Então, assim, o Pedra marcou minha vida, uma igreja maravilhosa, sensacional. Muito, muito bom mesmo. E vocês seguem fazendo, vocês vão ter um momento importante, seguindo aí a trajetória, vocês um tempo depois, vocês trocam de gravadora, né? Vocês vão ali para a Line. E aí na Line vocês continuam fazendo vários trabalhos e backs também. Só que a Line tinha um estilo um pouco diferente da MK. Sim, né? Bem diferente. Era uma questão, até a própria rádio, a Rede Aleluia, o local. Sim. Como é que foi essa experiência aí para vocês nessa mudança de, vamos dizer, dentro da música evangélica de segmento? Vocês mudam consideravelmente ali. Como é que foi isso? Foi bem estranho. Porque, na verdade, assim, como a gente já trabalhava para a Line, mesmo estando na MK, né? Porque como a gente fazia muito back, a gente fazia. Eu trabalhava de segunda a segunda, praticamente. Tanto viajando como cantando. Nossa, Deus mesmo que preservou nossa voz. Mas quando a gente mudou para a Line Records, a questão da linha da igreja pegou um pouco, né? Porque infelizmente, a gente teve que se adaptar. E eu, na época, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu diria talvez não. Né? Porque assim, mudou e as pessoas que gostavam da gente naquele estilo sentiram muito. Nossa, teve gente que reclamou a beça, né? Porque realmente o CD Fé Imbatível, que foi o primeiro que a gente fez, ele veio totalmente diferente, de alta voz, de muita vida e de espaço para mudança. Totalmente diferente. E as pessoas não gostaram. E com razão, né? Porque descaracterizou o grupo. Né, um grupo que vinha cantando a capela, que vinha cantando... Essa questão da mudança de produção, ela foi uma questão da gravadora? A gravadora que disse, é o nosso produtor? A gravadora, ela influencia bastante, né, pastor? A gravadora. Nessa época, quem levou vocês para a Line? Foi o Beno? Foi Beno César, Ele era bem próximo da gente, né? Era sonho da Line já há muito tempo ter a gente ali, principalmente pela questão dos vocais, né? E a gente tinha uma relação boa com eles. Mas, assim, era a relação que a gente não soube dividir, talvez. Se a gente continuasse como vocal, acho que daria certo. Mas como produto da gravadora, eu acho que não funcionou muito bem, não. Porque houve essa mudança muito brusca e que as pessoas não conseguiram se adaptar. Tanto é que foi um CD que não foi muito bem recebido, não foi um CD que não foi muito divulgado, né? Não teve conexão com a gente, não tinha nada a ver com a gente, né? Mas vivendo e aprendendo, né? Foi uma experiência. Vocês gravaram 2 na Line, né? A gente gravou 2, um chamado Fé Imbatível e o último, que foi o Intimidade, que aí sim, já veio um CD mais a cara do Cádiz, que foi o que a gente falou, né? Ó, não tem como a gente cantar algo que não tem nada a ver com a gente, né? E aí eles entenderam também, né? Compreenderam que era verdade, e aí a gente voltou um pouco às origens, né? Agora, a impressão, pelo menos dessa passagem aí, a sensação que eu fiquei, mas a Raquel, ela meio que se encontrou, ela continuou nessa linha, não foi? Ela hoje a Raquel é membro da Assembleia de Deus, né, do Silas, ela meio que se encontrou nessa linha mais pentecostal, né, essa linha mais pop pentecostal, né, ela conseguiu se encontrar aí nessa jornada, né, e tem tido lá o seu espaço, né, o seu caminho lá. Quando vocês vão para a Line, ela ainda está no Cádiz? Ou ela já não vai? Até o Fé Imbatível. Depois do Fé Imbatível, ela se... Tá, ela justamente nessa transição. Okay. Isso, nessa transição. É onde ela fica solo, né? E aí, um tempo depois, você também segue para a questão do ministério. Sim. Já ficou nítido aqui na live o seu amor, né, por tudo que vocês viveram no Cat Singers. E aí, essa transição aí, porque que época que você sai? Você sai o quê? No final em 2009 eu saí. 2009? 2009.
É, Então, assim, 2009 para 2010, a gente já começa a entrar na maior mudança da história do mercado fonográfico. foi bem nessa mudança aí que eu decidi, né? Que, na verdade, assim, na minha cabeça, pastor Ramon, eu achei que eu fosse ficar velhinha, caduca no Cádiz. Eu achei que eu nunca fosse sair, né? Eu achei que eu fosse ficar, que eu fosse ver gerações do Cádiz, mas Deus tem seus planos, né? E seu tempo também. Eu acredito muito nisso. Eu fui muito resistente, assim, para sair. Eu orei durante 2 anos. Não Uau! foi algo assim, não foi algo assim, eu vou sair, pronto. Não, porque eu queria ficar. Não era uma coisa que eu queria sair, não, né? Eu tive respostas claras da parte de Deus. Claras, claras, claras. Até que no último momento Deus falou assim para mim: até quando você vai ficar em algo que para você já foi encerrado? E aí eu entendi. Né? Eu tive respostas através do meu esposo, tive resposta através da palavra de Deus, tive resposta através de muitas coisas diferentes, né? Para eu ter a certeza, porque eu tinha medo de sair e falar assim: ai, caramba, não devia ter saído, me arrependi, puxa, o que eu fiz da minha vida? Sabe? Eu tinha medo disso, e tenho medo de tomar decisões no emocional, né? Na Certo. emoção. E aí Deus sinalizou que era tempo de eu sair. E a princípio eu não iria gravar disco nenhum. Eu iria cantar música das pessoas que eu gosto. Até hoje canto música de outras pessoas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não é música minha, eu não canto. Só canto música se for minha. Não tenho isso. E aí uma pessoa também usada por Deus, você tem que gravar, Jussara. Dinheiro é só dinheiro. E foi falando e eu fui entendendo e gravei meu primeiro CD em 2011. Se chama Aliança com Deus, que é um CD É super independente. é independente. Os meus 3 CDs são independentes. É um CD super significativo para mim, porque conta a minha história. O CD Aliança com Deus é a minha história. A minha história de renúncia para a música secular, a minha história de renúncia para os manjares, né? E com isso eu sei que eu não sou perfeita, eu não sou a mais crente, porque é difícil, não é fácil, porque infelizmente muitos da música secular, né, o meio secular, ele paga bem, ele sabe valorizar um músico, muitas vezes diferente do nosso contexto cristão, que infelizmente muitas vezes dá um tapinha nas costas, Deus abençoe, aí o cara que é músico, que é pai de família, que precisa colocar arroz, feijão, comida na casa, aí ele vai abandonar a igreja, porque ele precisa sustentar. É claro que isso não é desculpa, né, no meu caso, mas para mim é mais fácil que sou mulher, né? Eu tenho meu marido que é ao cabeça da minha casa, mas e o cara que ama a música, mas que precisa colocar? Então, assim, eu fiz decisões na minha vida difíceis e sérias e que eu não me arrependo, nem um Uhum. pouco. Então, o CD Aliança com Deus, ele é a minha história de dependência, de aliança mesmo com Deus, de entender que a minha voz não é um entretenimento, eu não sou entretenimento de igreja, eu não vou para a igreja, simplesmente vou lá, Jussara, aquele gato está aqui. Talvez alguns me chamem sim com essa intenção, mas eu sei o porquê que Deus me chamou, eu tenho convicção que eu sou a voz de Deus cantada e que pessoas são transformadas não através da Jussara, porque não é sobre mim, mas é sobre o que ele pode fazer. Então, eu sou grata a Deus. Pastor, me falassem assim, Jussara, você passaria tudo que você passou desde quando você saiu de Campinas até agora, eu passaria, porque valeu muito a pena, sabe? O crescimento, o amadurecimento, tanto técnico, vocal, espiritual, de todas as formas. Eu sou uma outra pessoa, né? Porque às vezes a gente cresce apenas de corpo, mas a gente não amadurece. E Verdade. até hoje eu encontro pessoas que não são maduras, que são da minha idade, que conviveram com o que a gente conviveu, mas que não cresceram. Então, assim, eu tenho mais de 32 anos que eu canto profissionalmente. Ó, você, a Priscila Angel, o Ai, próprio sim. Silas, vocês falam, começa a falar do tempo aqui, a gente olha para vocês, não acredita. Você disse a idade no começo da live, eu fiquei aqui assim meio chocado, porque não parece, 46. não parece É, de jeito nenhum, né? Então você está aí falando com 32 anos de música. 32 anos que eu Gente, canto e não me arrependo das escolhas que eu fiz com o Cádiz, com o Clean, das noites que chorei muitas vezes, não compreendendo muitas coisas, não entendendo muitas coisas, mas foi tudo maravilhoso, assim, na minha vida. Claro que faria algumas coisas diferentes, por causa da maturidade mesmo, né, que vem com o tempo,
Mas sou grata. Eu estar falando contigo aqui, você me chamar para algo assim. Olha, eu não posso lembrar muito porque eu choro. Eu lembro das histórias, eu lembro da minha vida. Lembro de Deus chamando uma menina que, aos olhos de muito, não vai dar em nada, né? Mas Deus transforma aquilo que é maldição em bênção. Amém. Deus transforma aquilo que é nada. Por isso que a Bíblia diz que ele confunde a cabeça daqueles que são. Então, confundiu a cabeça dos irmãos de José, né, que venderam a ele, que fizeram mal para ele, e José faz algo lindo, valoriza a vida dos irmãos. Então, eu sou grata a Deus, sabe, pastor? Tá aqui falando, eu falei, nossa, eu sou convidada para falar a respeito da música cristã no Brasil. Eu que, nossa, que saí, né? Como diz a palavra, né, por detrás das malhadas, não merecia, não. Né? Tinham outras pessoas, talvez, com tanta voz melhor do que a minha. Eu sei que tem muita gente que canta infinitamente melhor do que eu, mas tem uma amiga minha que ela fala assim, Ju, a sua voz conta a sua história. É por isso que é impactante, porque a sua voz conta a sua história. Você tá falando de história, ó, o Ciclaíra entrou. Um grande abraço aí. Ciclinha! Amo você! Inclusive, depois passar também, conversar com o Ciclaíra também, que canta história aí na música. Ele tem. Foi ministro de música numa igreja grande, lá em interior de São Paulo. Vale a pena conversar com o Ciclaíra. Ciclaíra é um cara... Eu tenho, olha ele aqui falando aqui, ó, Ciclaíra. Quando comecei a fazer essas lives e tal, eu sempre deixei bem claro que é literalmente, e a história não é só do vocal de frente ali, daquele que às vezes brilhou absurdamente, mas eu já conversei aqui com compositor, com os arranjadores, produtor, pessoal do estúdio. Eu fiz com o Marinho Brasil, por exemplo, né? Com o Aureliano, o Edielso Aureliano também, a turma do estúdio da Bom Pastor. Olha, isso é muito legal, porque a gente tem um retrato de todas as áreas, né, da música. A turma tá voltando aqui, vamos fazer o seguinte, canta um trechinho aí de uma canção, enquanto o pessoal tá voltando. Uma música, eu vou desafiar, uma música da época que te marca da época do Clean. Uma música que marca na época do Clean? Peraí, deixa eu ver. Que você gostava de cantar? Puxa vida, são tantas músicas que eu gostava de cantar. Eu gostava de cantar Criminoso na Cruz, eu não sei se eu vou lembrar. Essa música é legal. Lembra dessa música? Salvo Sou, né? Muitos anos atrás. Anos atrás, no dia da Bíblia, levaram ao Calvário Jesus. Era inocente, mas soltaram a Barrabás, condenando Jesus Cristo à cruz. Aí eu não sei porque não era meu solo, tá vendo? Então, mas essa música o Carlos gravou também. Essa música não, o Carlos gravou? O Carlos gravou outra música que era do Clean. Ok. Tem uma música do Clean que eu já procurei. Eu falei, gente, como é que uma música tão bonita dessa ninguém gravou de novo? Que era a música chamada Ganhar o Mundo. Ai, linda! O Cicla que fazia o solo dessa música. Ganhar o mundo possível é. Ganhar o mundo possível é. Ganhar o mundo possível é. É isso, ela era toda a capela. Todo mundo, Nossa, eu ouvi essa música esses dias. É muito linda, muito... Como é que você ouviu? Alguém gravou? Alguém regravou essa música? Não, só o Clean mesmo. Só o Clean, né? Porque o que eu já procurei, e não é fácil para achar as músicas do Clean nem no YouTube. Não. Mas você viu que um cara colocou o CD todo? Não. Então uma já foi depois. Colocou esse do azul, do castiçal. Eu consegui, até mandei para um pastor nosso aqui a versão de uma música linda, a Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, espada é bom escudo. Deixa eu te tirar uma curiosidade. No CD, tinha um outro soprano com a Jeane ou a voz dela é dobrada? Ela que faz o som? Dobrada. Dobra, né? No CD, no estúdio você pode tudo, né?
Então, mas o vocal feminino de destaque daquela fase é a Jeane, não tem outra. É, tem a Raquel. Era a Raquel e a Jeane. Ah, Raquel, ok. Porque às Raquel, vezes eu senti uma diferença. Eu falei, não é a mesma. Mas eu ficava em Raquel dúvida. fazia o contralto, né? E a G fazia o soprano. Eram as duas. Aí eu entrei no Ah, lugar da Jeane para o fazendo. soprano. Isso. Ok, ok. O Clint tinha uma que era do First Call, aquela que era meio africana, um devia teve a Sifunimungo. Sifunimungo. O Cádiz regravou ela, nós regravamos ela no Ah, Intimidade, no então, CD com essa a música Line. era do First Call? Você lembra de quem que Era era? First Call, acho que era dele, sim. Acho que eles que gravaram. Ah, é fantástica. Ah, é um CD Sim, nosso. Eu brinco, eu falo, o pessoal não conhece, né? E eu ficava, não achava as músicas na internet para compartilhar. E até para essa música ganhar o mundo, as campanhas missionárias, eu sou um pastor batista. nossa, Então, tem muito essa questão, né? Gente, como eu muito. procurei outras versões, alguém tivesse gravado, até playback, não tem nada dessa música. Então, mas ela tá ela tá na internet já. Pois eu vou dar uma Esse procurada e não sabia que era, é que era ele que fazia o solo. ao vivo, né? Eu não sei, Então, mas ao no vivo. CD? No CD é ele? Quem é o No solo no CD eu CD? acho que é o Eduardo que faz. Ah, O ok. Eduardo, que era um outro tenor. Porque o Sigel Quando... também não gravou esse CD, e nem eu, nem Ah, ele Laura. não gravou o CD, ok. Não. Quem gravou esse CD foi Jeane, Raquel, Davi, que faleceu, que era o primo do Darilton, o Milton, que era o baixo na época, a Jeane Mascarenhas e Eduardo. E o Marcos Pereira, que era o líder. Eles foram os que gravaram esse CD. Quando eu conheci o CD, já não tinha, eu nunca vi uma apresentação do Clean, assim. E eu era de São Paulo capital, mas É mesmo? quando eu conheci, a Jeane já tinha gravado o primeiro dela, ela já estava no Sim. solo. Eu nunca vi, né, pessoalmente, assim, uma Caramba! apresentação. Aí era muito bonito, porque o Max Pereira era todo. Ele era assim, bem organizado nessa questão de som, levava o som mesmo, então o som era muito bom, né? A gente deixava assim o som. Era aquela visão americana mesmo, né? De Uhum. você levar a sua estrutura. O M fazia muito isso, né? O Palavra da Vida. Tinha Sim. muito esse negócio de levar a estrutura e deixar o negócio bem bonito mesmo. Então era maravilhoso. Eu O aprendi muito. Palavra da Vida tem umas contribuições musicais, além de Muito. teológicas, fantásticas, porque lá atrás a gente tem o elo surgindo no Palavra da Vida, que vai Sim, dar origem ao sim. Logos, tem toda essa questão. Mas vamos voltar aqui, já uma boa turma já voltou. Eu queria abordar contigo exatamente desse ponto. Você entende, eu via, depois que a gente combinou a live, aí eu tenho CDs, mas aí eu vou, né? Vou usar a expressão assim, vou estudar, Isso aí. vou ver vídeo de novo, tal. Então eu Aham. acompanhei algumas coisas. E quando você tem a decisão de sair carreira solo, grava o teu primeiro CD, de 2011 para frente muda tudo, né? Tudo. Muda tudo Verdade. até que ali eu acho que 2014 para 2015 aí já não, É, as vendas já são assim praticamente bem não tem. baixos. Como Sim. é que você viu esse momento de mudança total e agora sozinha, né, numa carreira Uhum. solo? E como é que você, até pela tua geração, não é aquela geração que cresceu com a intimidade com a internet, com as mídias sociais, né? Uhum. A gente Uhum. pertence ainda a uma outra, você é de uma outra Sim. escola. Como é que Aham. foi e tem sido para você essa relação com as plataformas e com esse mundo Uhum. digital de um modo geral? A gente tem que se adaptar, né? Às mudanças, não tem como. Senão você vai ficar para trás para sempre. E essa não é a minha intenção, né? Ficar para trás, uma porque a gente tem como objetivo falar de Jesus e hoje em dia falar de Jesus, se você não tiver conectado a essas coisas, né? Não tem como, né? Foi algo assim complicado, porque como eu sou uma cantora independente, não tenho gravadora, não tenho alguém por trás, a questão da venda de CDs nas igrejas era algo importante para mim, né, Uhum. financeiramente. E a gente vem aí no Nordeste, gente, como eu vendi CD aí no Nordeste, vende É mesmo. mesmo. O pessoal compra com força. Então eu senti, né, na questão financeira,
Porque, assim, tinha igrejas que faziam com venda de CD, né? Não tinham como te dar oferta. Jussara, posso pegar 30 CDs? Claro, posso pegar? Pode. E hoje em dia, né, não tem mais. Né? E a gente precisa se adaptar a isso. É difícil, mas, assim, não é impossível, né? Por exemplo, a gente está com um projeto de fazer um EP agora, né? Soltando também as músicas aos poucos. E a gente, como a Luciana de Deus colocou um tempo atrás, Pastor Ramon, a gente vai encontrando ao longo do caminho anjos de Deus. Pessoas que ajudam a gente nesse sentido, né? Então, aonde eu distribuí o meu CD, aonde eu fabriquei, né, fiz a prensagem dos CDs, o menino disponibilizou para mim, né, o Petrúcio, um rapaz gente boa, foi até em São Paulo, uma empresa muito boa. Eles, a gente quer dar para você de presente as plataformas. A gente vai colocar nas plataformas. Que legal. Então, eles colocaram, né, nas plataformas digitais para mim, os CDs. Então porque eu achei bacana quando eu fui pesquisar, porque tem muito cantora, grupo aí de estrada com história que não conseguiu subir todos os seus trabalhos e alguns que não têm trabalho nas plataformas. E aí eu até quando olhei para deve ser single, quando eu vi lá, né? Eu falei, não, é o CD completo. Eu falei assim, puxa, bacana. Justamente que eu fui olhando as datas, eu falei, você pegou a tua fase solo e já foi a fase de queda da mídia física. Né? Já foi. Então eu achei curioso esse detalhe aí, porque às vezes eu converso com pessoas aí de carreira também, longa e altas vendagens, que não tem CD nas plataformas. Porque é bem complicado, né? Assim, você tem que ter sempre por trás, né? Pessoas que te ajudam por trás. Por exemplo, a gente vai fazendo. Eu e meu marido, a gente vai fazendo, né? Márcio é muito companheiro meu, muito. Seu marido também é da área da música? Não, ele não é da área da música. Ele, por sinal, não canta nada, assim, né? Mas eu pedi isso para Deus e Deus assim, mandou literalmente. É? Você não queria? Não, porque eu tive um namorado que cantava, então ficava meio que uma briga, né? Não da minha parte, mas da parte dele. Aí não deu certo, porque manda alguém que não canta, mas que ame o que o cara. Cicla, te amo, garoto! Aê, Cicla aí voltou. Ciclinha. E aí, mas o Márcio, ele é de igreja presbiteriana, né? E ele fez um curso há muitos anos atrás com os vencedores de áudio e de som, né? Parte de som. E ele sabe muito de som. Engraçado, né? Tá, mas tá ali, não canta, mas tá na área, é som, ok. E eu acho que a convivência comigo também, né? Nós somos casados há 17 anos e de convivência 22. Então ele já melhorou bastante cantando, já canta bonitinho já. Eu só falei que não canta nada, mas já melhorou bastante cantando, né? Mas ele tem uma percepção muito boa para lindo, o Ciclinha. Ele tem uma percepção muito boa para ouvir, para essa coisa de mixagem, nossa, ele é maravilhoso. Márcio, eu sou suspeita. O bom nosso que a gente não é tipo assim, porque ela é minha esposa, eu vou falar que ela canta lindo, maravilhoso. A gente não é assim. Porque ele mexe no som bem, ele não, a gente fala quando é verdade. Né? Às vezes eu canto alguma coisa assim que ele não gosta, ele fala para mim. Fala, Ju, ficou horrível aquilo que você fez. Não ficou legal. Não faz mais aquilo, não. Ele é super, super sincero comigo. Não é marido de cantora, sabe? Entendi. Não é aquele cara, tipo, não, vou falar porque ela é minha esposa. Não, de jeito nenhum. Ele fala assim, Ju, eu não sei o que seria de mim. Se você não cantasse, se eu não gostasse. Eu não sei o que ia ser, porque eu tenho que falar para você a verdade. Isso podia gerar algumas coisas. Você tá falando aqui, eu tô pensando, homem de muita fé. Chegar na lata e falar pra mulher que não tá legal, assim, é um desafio sempre. Mas eu aceito, sim, porque ele é muito... Márcio é muito comedido, não é a palavra. Ele é muito sensato, ele sabe o que fala. Entendeu? Ele é sensato, ele não vai falar uma coisa... Ele pode não saber te explicar, pastor, mas ele vai pontuar, cara, dá um jeito aqui, faz um negócio assim, que, tá estranho isso, então eu gosto muito. Entendi. Você já comentou aí sobre essa questão dessa época que a gente vive, de um modo geral, das coisas muito iguais, né? Como é que tem sido aí o teu ministério? Claro, agora na pandemia a gente sabe, tá tudo parado e tal. Mas como é que estava a tua relação com a música,
você preservou o estilo, mudou um pouco? Como é que está essa questão aí, o que você está vendo de um modo geral nas igrejas? Como é que Uhum. você vive esse momento atual da música? Olha, eu preservei e até a segunda ordem de Deus eu vou preservar, pastor. Eu não vou mudar. Tem gente que dança conforme a música, né? É aquilo que a gente está falando. Se vendeu, literalmente se vendeu, porque é um mercado que, a música tal dá dinheiro, então eu vou para lá. Ah, esse estilo dá dinheiro, então eu vou cantar isso. Ah, falar da casa agora de Deus dá dinheiro, eu vou cantar isso. Eu não consigo ser assim. Não dá. A música, para mim, ela precisa ter a palavra de Deus. Né? Tem até um pastor amigo meu, batista, que ele fala assim, né? O pastor Neilton, que é o presidente aqui, eu nem sei se ele está presidente aqui, mas ele fala, Jussara, você é batista, volta para batista. Porque assim, a minha agenda é 70% igreja batista. A minha agenda, 70% mesmo. Então, assim, eu priorizo a palavra de Deus e priorizo aquilo que Deus me chamou para cantar. Deus me chamou para cantar o pentecostal, nada contra, né? Porque eu Uhum, nasci nesse ambiente, né? claro. Mas Deus me chamou para cantar a música que eu canto hoje, né? A música que fala da miséria do homem, a música que fala da obediência à palavra de Deus, a música que fala do encontro com Deus, da vida de Deus. Então eu vou cantar isso até que Deus mude. Se Deus falar para mim, né, Jussara, eu quero que você cante falando sobre o fogo, eu vou cantar. Sendo Deus, eu Claro. vou cantar. Então, assim, não mudei. O meu estilo é muito parecido ainda com o Cádiz. Muito, Uhum, muito, muito parecido. Né? Você ouviu os meus CDs. eu vi. Então, as canções, elas têm todas o perfil. Eu não fico preocupada, pastor, nem eu, nem o Márcio. A gente não fica preocupada assim, gente, mas será que vão gostar? Ai, mas será que vai alcançar tantas pessoas? Nossa, mas será que vai? A gente não fica assim. Então, para mim, diante de Deus, uma pessoa. Eu fui cantar domingo agora numa igreja e uma pessoa veio e falou comigo, Sara, como me abençoou ouvir sobre a aliança com Deus. Como Deus. Então, para mim, uma pessoa, eu já fico totalmente satisfeita. Eu não preciso ouvir uma. É claro, né? Também não vou ser hipócrita de falar assim, ai, pastor, nossa, é ótimo que. Não, é claro que eu quero que a minha música alcance muitas e muitas e muitas pessoas. Mas eu não vou dormir assim, tipo, mal, porque eu estou alcançando 10. Entendi. A live que a gente está fazendo deu 50 pessoas. Eu não vou dormir mal, porque eu queria que a live desse 1.000. Não, Uhum. entendeu? Então, assim, esses dias a gente ouviu de uma cantora famosa. Ela disse assim, e o meu canal tem 1.200 e poucas pessoas inscritas. E essa pessoa, essa cantora famosa, ela é de São Paulo, ela tem nem sei quantos muitos seguidores. E ela disse assim: Olha, irmãos, eu vou contar meu testemunho, porque quando eu tinha apenas 1.000 inscritos, eu falei: Nossa, tomara, eu só tenho 1.200. Pois é, Aí eu, aí eu e meu marido, a gente olhou um para o outro assim, nossa, porque quando chegou nos 1.000, a gente fez uma festa aqui, eu e o Márcio. A gente gritava, a gente ficava assim, ó, contando. Eu e meu irmão lá de São Paulo, Júlio César. A gente, estamos chegando. Quando chegou a 800, a gente, cara, 800. E essa menina me vem, me joga um balde de como água se fria. fosse Tipo boa. assim, como. Não, olha, queridos, mas quando eu estava só apenas nos 1.000, que Deus tem me honrado com não sei quantos milhões, né? Eu falei, gente, olha, tá vendo? Olha a visão das pessoas, né? A visão agora pulou, né? Não são mais 100 mil cópias de discos vendidos. É, Agora agora é são, view, né? Esse negócio, entendo bem. agora quantos seguidores são, né? Eu lembro que o meu tio mandou um artigo, não sei se é da Igreja Batista. Você já ouviu eu esqueci o nome, fugiu a palavra. É um documentário falando sobre ministérios fracassados. Tu já viu esse documentário? Não. Gente, que coisa linda. Eu chorei, eu YouTube? preciso rever. Acho que está no YouTube. Eu vou te mandar o link depois. Opa! Ministérios fracassados. Cara, é tão interessante que tem um menino que canta e o pessoa que faz a entrevista pergunta. É muito engraçado. É, quando você vai cantar nas igrejas, você tem muitos comentários? Ele, poucos. E em cada segmento, vai falando. Eles chamam um cantor, dono de uma livraria,
um pastor de igreja pequena, e aí eles colocam, né? Ministérios fracassados. Fracassados a quem? Aos olhos dos homens, né? Uhum. Então, eu lembro que eu cheguei na roda do grupo de louvor da minha igreja, e aí uma pessoa falou: vamos orar pela Ju, não sei o quê. Comentou alguma coisa do ministério, né? E aí eu falei: meu ministério é um ministério fracassado. Aí ele me olhou assim, assustado: não, Jussara, não fala isso. Que isso? Eu falei: não, aos olhos dos homens é um ministério fracassado, né? Porque eu não sou uma cantora de sucesso, que eu estou nas mídias, que eu estou bombando, né? E isso para alguns é desconforto. Para mim não é nem um pouco, né? Desconfortável. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder estar falando e abençoando muitas pessoas, que eu sei que isso fica gravado. Né? Então Fica, com certeza. eu sou satisfeita, pastor Ramon, sou satisfeita mesmo com o ministério que Deus tem dado para eu fazer. Então, assim, tem sido uma honra e um privilégio. Amém. E com muita história, né? Você viveu por muito. Você participou de muita coisa, tem participado. Eu acho que isso é impressionante. Inclusive, uma curiosidade: você gravou com o pastor Paulo César Brito? Você fez alguma coisa com ele? Menino, você nem sabe, eu morro de vontade de gravar alguma coisa com o pastor Paulo. E eu tô querendo fazer isso no meu próximo EP. De repente, pegar uma música dele, né, com a autorização dele, é claro, que eu gosto uma daquela Pedro e João. Pedro e João. Nossa, Jesus de Nazaré. Exemplo. Eu amo isso. Para orar. E eu queria que eu queria fazer um dueto com ele. Eu quero fazer. Então, eu vou ver. Não sou produtor nem nada, mas ele tem aquela música Junto à Fonte, que é a história da mulher samaritana. É uma música muito bacana, muito bacana. Eu vou procurar. E eu queria muito, assim, de verdade, fazer um dueto com ele, sabe? No estúdio, assim. Aquele dueto bem sessão da tarde. Ele é fantástico, sim. Ele tem aquele vozeirão, né? Eu quero fazer esse dueto, assim, bem nostalgia mesmo. Que legal, boa ideia. Tem que fazer. Eu quero fazer o trio com o meu amado pastor Paulo Brito. Olha só, olha as ideias surgindo aí. Vocês gravam esse negócio, hein, gente? É o Cicla? É o Cicla? O que ele falou? Olha, ele falando aqui que quer fazer um trio aqui eu quero fazer o trio. Vocês dois mais ele, cantando. Nossa, meu Deus, eu vou ter um ataque do coração, vai ser meu sonho. Vão anotando essas coisas e quando gravar, vocês me avisam, por favor. Quem sabe não vai vir aí no EP, né? Pois é, olha aí, vai anotando as sugestões aí, o pessoal, a gente vai. Eu fico feliz quando vejo essas coisas surgindo. Me diga aí, aproveitando aqui algumas curiosidades pra gente, esticadinha aqui, já tá quase meia hora, eu tô controlando o tempo aqui. Me diz aí alguma referência ou que você escutava e de repente se viu gravando com. Nossa! Você gravou alguma coisa com a Brutito? A própria Cristina Mel mesmo. Eu escutava e gravei com ela, né? Eu falei assim, gente do céu, eu escutava a Cristina Mel e tô gravando com ela. Caramba, que coisa, né? Impressionante. E tantos outros, né? Que eu escutava, Brother Simeon mesmo, eu gravei um disco com ele, o Cádiz, a gente fez vocal para ele, Alessandra Samadello. Gente, eu ouvia a Alessandra Samadello e aí a gente teve a oportunidade de gravar no CD dela, 2 faixas. Eu fiz uma live com o marido dela, que é o Arinei, fantástico. Nossa, que cabeça, né? É isso aí, o homem é impressionante. Eles estão nos Estados Unidos. A Alessandra, que foi talvez ali o primeiro, não vou dizer o primeiro, mas eu lembro que ela foi assim, ela saiu do Prisma, do vocal do Prisma, muito nova, e teve e se estabeleceu como solo. Eu acho que ela puxa a fila, né, dessa turma que sai dos vocais para a carreira solo. Ela e o Arinei vinham com muitas coisas novas, né? Que para a igreja adventista na época era tipo assim, gente, que isso? Eu lembro que a capa do CD que a gente gravou com ela, que a gente fez vocal, ela tá de joelho, assim, tipo. Ok. Sabe qual gravou ele? Sim, sei. A gente faz aquele aleluia, 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 aleluia. E a gente gravou uma outra também, que eu não lembro qual foi. E aí, imagina, uma cantora adventista fazer a capa assim,
com a perna dobrada, né? É Então, isso. assim, eles foram precursores de muitas coisas, assim, né? Sim. Que aos olhos de uma igreja tão tradicional, né? Hoje, Até hoje os adventistas são fechados nessa eles questão musical. são mais fechados. Mas ela foi assim, ela que puxou a fila mesmo. E o detalhe é que assim, o Prisma, naquela época, fazia vocal de quase todos os discos da Bom Pastor, né? Era o Sim, Prisma que fazia vocal. E ela sai, ela não é. fica no mesmo estilo, e vocês fazem vocal para ela. É Pra interessante esse ela. negócio. Nota, a gente escutava e aí depois você vai fazer vocal para uma pessoa que você ouvia, né? Fala, gente, como é que pode, né? Eu nunca fiz vocal pro Álvaro Tito, né? Porque o Álvaro Tito era também de uma outra gravadora e depois ele deu uma sumida também, né? Uhum. Aí depois voltou de novo. Mas assim, alguns, né, que a gente ouvia, falava, gente, como é que pode, né? A gente Ó, o fala, Chico aí tá dizendo que cantou com Prisma. aí, tá vendo? Quase um quarteto. O Cicla é terrível, cara. O Cicla aí, ele é um Mas monstrinho. a gente tá falando de vocês cantando com as referências, mas quando foi que a ficha caiu assim, se é que uma hora ela caiu, de que vocês agora eram a referência para a geração que estava chegando, vocal e tal? Teve um momento assim que você percebeu que o CADS e o trabalho de vocês passou a ser influência para essa linha vocal? Muito, muito. O próprio Raiz Coral. Eu acredito que muitos grupos hoje, a influência foi o Cádiz, né? Não tem como negar, foi porque a gente que iniciou essa coisa de voz, de vocal, né? Esses dias mesmo eu ouvi o Kemuel gravando a Bênção Araônica e eu me emocionei porque, assim, o arranjo da Bênção Araônica, quem criou foi o grupo, né? O Cádiz, né? Então, eu fico assim emocionada, né? Eu falo, gente, esses meninos agora, a referência foram nós, né? Nós que iniciamos isso tudo. Então, assim, eu me alegro muito, né? A Você gente teve na algum época contato com a turma do Kemuel? não, Você já não, não? não os conheço, Porque o Kemuel já faz parte dessa nova. Não sei se você já teve essa percepção. A gente tem uma nova geração. A gente tem um problema que você já ressaltou. De fato, tudo está muito igual musicalmente. sim, Mas eu tenho a sensação de que é uma geração mais apurada vocalmente. Você vê alguma sim, coisa. O Kemuel, de fato, eles fazem algumas coisas assim sim, é, incríveis aí de técnica, de vocal. sim, É é, uma geração 2.0, né? Essa é, turma. é uma outra leitura, né? E foi crescendo também, né? Eu acho que os recursos também tecnológicos, outras coisas chegaram, né? É evolução mesmo, né? Não tem jeito, né? Então eles Pessoal, são o Felipe aqui tá lembrando do Sync 3, não é isso? Think 3, isso, são Então, os três, né? Então, eles também eram músicos, eram cantores de estúdio, de back, não é isso? Sim, a Nunca conversei Paloma, com nenhum deles. eu também não os conheço. Paloma Posse, né? O nome da outra menina que eu esqueci, do menino também. Eles são um grupo que vieram de estúdio, né? E deu muito certo, né? Eles têm uma harmonia bonita também, são muito antenados, né? Eu acho que o que diferencia muito hoje é que eles estudam bastante, né? Eles estudam bastante, eles pesquisam bastante, coisa que eu acho que falta para um contexto de louvor de igreja. A gente se acomoda muito naquela coisa assim, não, tá bom, para Jesus o coração, para Jesus é assim mesmo. Quem disse que para Jesus precisa ser assim? Afinal de contas, nós não somos artistas. Aquela história que você conhece toda, né? Que artista, a palavra artista é, para o nosso meio cristão, Sim, pejorativo, não sim. uma forma bonita, infelizmente. Mas Jesus merece sim o nosso melhor, merece sim, né, a Ó, nossa. o Betinho que é do Juízo Final, que entrou aqui também. Nossa! Juízo Final também, ele tá aqui dizendo que eles passaram pelo Kemuel também. Ok, Que ok. Então, legal, que tem legal. as gerações de São Paulo. O, a, Não sei, você vive no Rio de Janeiro até hoje, né? Essa linha vocal no Rio de Janeiro e do Black, ela é diferente de São Paulo, né? É uma outra pegada, né? Em São Paulo é mais forte. Eu lembro que eu gravei um dueto com o Luciano Clau, que Sim. é Te Agradeço,
que é uma música da Daniela Araújo, né? Por sinal, era ela que era para gravar, né? O original é ela que canta. E aí eu me lembro que eu fui alguns dias antes para a gente passar e tal, e ele me levou na igreja dele para conhecer a igreja dele. Menina, é uma igreja americana. As negonas vão com cabelão, os caras vão com chapéu, vão de gravata, vão todo montadão no pleque. O cara do coral pega o lencinho e tal. Eu não gosto muito dessa imitação. Eu sou um pouco contra, porque eu acho que a gente tem a nossa A identidade. a nossa identidade. Eu acho que precisa ser isso, né? Ter isso. Porque senão fica todo mundo cantando igual, fica todo mundo com a mesma cara, né? Senão Deus teria colocado a gente para nascer lá do outro lado, né? Ele colocou a gente aqui no Brasil. Verdade. Então, não é verdade? Então, assim, a influência é uma coisa. Eu escuto música americana, eu gosto. Só que eu não. Eu falo assim, não, peraí, deixa eu colocar a minha cara, deixa eu colocar o que é a Jussara cantando isso. Né? Não adianta eu querer cantar uma música, né, da Yolanda Adams querendo fazer exatamente o que ela faz, porque não vai dar certo. E Deus deu a parada para ela, para mim deu outra. Né? Então, eu não gosto da imitação aquilo ali. Né? Mas você ter. O que eu gostava do Cádiz era isso. A gente tinha a referência black, mas a gente não imitava. A gente colocava a nossa cara naquilo ali. Então, o que diferenciava o grupo era isso. É o Cádiz Singers. Como é que, sabe? Porque eles têm o jeito deles cantarem. Não é uma imitação. Não, é o Cádiz cantando. Ah, puxa, eram 5 pessoas, né? Que quando cantavam junto ficava lindo, e solo cada um tinha uma característica. Né? Uma voz mais potente, uma voz mais aberta, uma voz mais assim, o outro mais. E juntava, dava certo. Né? É o bolo. Né? O bolo é assim: tu tira bolo, come o ovo só. O bolo, horrível. Juntar tudo. Tem que juntar tudo. Então, eu acho que falta um pouco isso nesse contexto atual, essa falta de identidade. Tá certo, olha, eu já olhei aqui, já a esticadinha já bateu meia hora. Eu só posso Caramba! agradecer por essa conversa. Pessoal que entrou agora, assim, então já estamos aqui na segunda parte. A primeira já está lá salva, muito legal o retrospecto. Então depois assistam. E olha, foi um grande prazer conversar com você, ouvir essas histórias. E temos outras, né? Vamos continuar aí em contato com coisas mais para frente, porque realmente é uma história muito bonita, né? E é uma trajetória bem legal que faz parte dessa nossa música aí que a gente gosta tanto. Então, muito obrigado. Amém. Pastor Ramon, eu que agradeço, muitíssimo mesmo, me senti honrada. Você é um cara, gente boa, simpático, a gente percebe também temor de Deus, presença de Deus, só de conversar, né? A Bíblia diz que isso é testificado e eu consigo perceber, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, por essa iniciativa tão legal, tão bacana, né? A música cristã, né, no Brasil tem a sua importância e eu fico muito grata a Deus por ter feito parte aí desse processo seu de escolha, que eu acredito que deva ser criteriosa. Muito, muito obrigada. As pessoas que participaram também, um grande beijo para vocês. E eu vou trazer aqui só o que eu acredito, né, na aliança que eu fiz com Deus, e eu espero que você também tenha já uma aliança com Deus. Amém. Faça uma aliança com Deus, porque vale a pena, e não quebre. O Senhor, ele jamais vai quebrar a aliança dele, né? A gente, às vezes, dá uma vacilada, mas ele jamais. Então, permaneça firme nessa aliança, porque os dias são maus, Jesus se aproxima, e só vai vê-lo face a face aqueles que estiverem com uma aliança, fizerem uma aliança com ele. É verdade, o pessoal está aqui. Inclusive, o locutor Fábio, o Fábio Fonseca, que está aqui, ele é casado com a Jerusa, lá da Mandahara, o marido da Jerusa. Então, falamos dela, viu, Fábio? Não tem como não falar, né? Quando a gente lembra aí do Black, essa questão toda, foi falado. E a turma está aqui pedindo para terminar com você, dando aí uma palhinha. Cada um pede uma, então é difícil, né? Mas aí você escolhe. Falaram aqui, citaram a bênção umas 3 vezes. Não sei se dá para você fazer um trecho dela. Fica à vontade. Antes de você cantar, vamos lá. O pessoal te acha como? Nas redes? Como é que está a questão do teu contato? Sim, nas redes sociais, Jussara Chieregato, né? Mas se você quiser também
Opa, peraí, gente, deu uma travadinha bem agora. Ela deve ter recebido uma ligação. Eu vi aqui que o Ney entrou. A turma, vocês estão comigo aqui ainda? Peraí, que eu acho que ela recebeu uma ligação, deve voltar já. Tá, a turma tá entrando. Ô, pera só um pouquinho, pera um pouquinho, que deu uma Tá, travada. Você tá me ouvindo? agora eu tô te ouvindo. Deu uma travadinha. Beleza, então vamos lá. Nas redes sociais o pessoal te acha, você falou o nome, Jussara, Gato. Kieregato. É. No Face, no Instagram, né? Eu tenho um canal no YouTube que você pode me seguir também lá. Tem canções ao vivo, algumas reflexões que eu levo. No meu Zap, se você também quiser entrar em contato para aulas de canto online, viu, gente? Infelizmente Ó, agora é online. É 21 99737 9935. Vai ser um prazer te dar dicas aí de canto, tá bom? Vou repetir: 99737 9935. E você me segue lá também, tá bom? Tem as canções nas plataformas digitais, em quase todas elas. Os meus 3 CDs estão lá. Você pode achar, também ouvir, compartilhar, que vai ser um grande, grande prazer, tá bom? tá jóia. Então tá aí, ó, ciclo aí, grande abraço. Vamos trocar figurinha pelo direct ali, vou pegar teu contato, viu? Quero conversar Ai, contigo por também. favor. Pessoal que Essa não live é top. conhecia aqui, ó. Pessoal que não conhecia, tem muita gente bacana aí registrada nas lives. E é um prazer estar conversando. Ó, a Jerusa tá te mandando um beijo. Olha só que moral, hein? Gente, que joia! Jerusa, humanidade perdida, tentando se encontrar, buscam respostas na vida, para que a paz e o amor um dia possam encontrar. Mas eu sei. Ai, gente, banda rara. Ó, olha só quem entrou aqui também. Paulo Rogério. Cantor Ai, Paulo Rogério. gente, Essa turma é demais, viu? Já episódio meu com Deus. tudo aí. Um beijo pro Paulo, um beijo para minha querida, que eu amo muito, muito, muito. Paulo Rogério cantou com a Dani, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim. Ai, quanta gente querida, hein, Pastor Ramon? Tu tá bem de ajuda. Olha, privilégio, hein? Eu fico aí. Tem dia que ontem, feriado, eu aproveitei para ajeitar. Eu guardo os meus CDs até hoje, eu gosto demais, né? Eu Então também, eu eu fui também. lá e eu ficava tirando um, falei assim: olha, eu já fiz uma live aqui com ele. Aí eu olhava outro, já fiz uma live com esse aqui também. É legal, é Eu também, bacana, eu fico feliz. muito, muito bom. Ó, eu quero terminar com a Bênção Araônica, então, Isso, manda. que é uma canção que eu amo, que marcou a nossa vida. Onde a gente ia, o Cádiz, se não terminasse com essa música, não valia. O pastor falava, tem que terminar com a Bênção Araônica. Então, eu quero fazer dessa canção uma oração para você que acompanhou a gente. Sigam o Pastor Ramon aí com esse Música Cristã no Brasil. Vale a pena, gente. Que coisa boa. Homem de Deus e que traz pessoas de Deus para acrescentar na nossa vida. Então, ó, receba a bênção do Senhor aí em forma de canção. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre. Guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Amém, amém, amém. 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 Amém.
Sensacional! Que maneira bonita de terminar a live. Gente, Deus abençoe, Jussara. Brigadão. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau, gente!